Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Essa aí nós vamos falar sobre a representação gráfica de uma função. Então, é a continuação do vídeo anterior. Então, nós vamos ver aqui. O que nós vimos? Nós vimos que ele parte do domínio, né? O elemento parte do domínio, entra numa conta maluca, entra numa função, entra numa máquina, entra numa máquina, e aí ele se torna uma imagem, ele se transforma. Então, esse f de x, esse f aqui, o que é esse f, né? Não entendi. Eu lembro de ter visto uma coisa f de x. O que é isso aqui, f de x? Bom, essa letra aí, f, é o nome da função. Pode se chamar g de x, r de x, j de x, sei lá o que de x, tá? É o nome, tá? Esse x é um elemento, representa qualquer elemento. Aqui, pessoal, engraçado, você colocou f de n. Então, eu chamei o elemento de n. Você pode chamar de x, de n, de j, de p, de qualquer coisa. Aqui ele chamou de n. Qualquer elemento. Então, o que ele faz? Ele pega uma função, tá? Então, aqui no caso, ele pega, ó, f, que é o nome da função, n é qualquer elemento, ele é igual a 2 vezes n. Essa função é 2 vezes n. Qualquer número que vem aqui, ele vai multiplicar por 2. Então, ele pegou aqui, ó. Ele pegou 1 e ele pegou, ó, f, no lugar do n, ele vai colocar 1. Colocou 1, tá. Então, colocou 1 no lugar do n, que estava no domínio, 1 no domínio. Quais os números que eu tenho no domínio? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai por diante. Ele colocou 1 lá, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, ele se transformou, aí transformou no 2. O que é esse 2? Imagem, é a imagem, é a resposta que tem da conta, é a resposta. É basicamente assim, pega o número, passa por uma conta e tem a resposta. Esse número está no conjunto domínio, a conta é a função e a imagem é a resposta. Caramba, né? É fácil, é muito fácil. Então vamos lá. F de 2, olha lá. F no lugar do N, coloquei 2, ele vai dar 4. Por quê? 2 vezes 2? 4, maravilha. F, vamos colocar 3. Então vai ficar 2 vezes 3? 6, maravilha. Essa setinha é a associação. Ou seja, todos os elementos do conjunto domínio está associado a um elemento do conjunto imagem. Não tem nenhum safadinho aqui no meio, né? Não tem nenhum safadinho. Então vamos lá. Pessoal, o domínio, ele está no eixo X que nós vimos aqui. Então ele está nessa parte aqui de baixo. Vamos ali, vamos ver isso aqui. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Então esses elementos, eles estão aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 1, 2, 3 até o N, ele está aqui. Então, esse aqui é os elementos que eles estão no eixo X, é o conjunto domínio, tá? Aí você fez a conta e ele deu uma resposta. Qual a resposta? A resposta está aqui. Então, vamos lá. 1. O 1 está associado ao 2. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha... Para. Olha aqui, mais uma vez. Olha aqui. Então, olha aqui, ó, os elementos. O 1 deu 2. Pronto, você cruza essas retas e põe um ponto. Novamente, 2 deu 4. 2 deu 4. Você cruza, tem outro pontinho aqui. E assim dá. O 3 deu 6, né? Enfim. Aí você pega uma reta e liga os pontos. Acabou. Fez o gráfico. Essa representação gráfica de uma função. É assim que você faz. Ou seja, aqui onde eu estou colocando essa setinha agora, ele é o conjunto imagem. Vamos lá, em outras palavras, é o conjunto da resposta da conta. É o conjunto do resultado das contas. É o conjunto da transformação. É o conjunto imagem. Esse aqui é o conjunto imagem. Na sua vertical. É o conhecido como o eixo das ordenadas. É claro que você vai falar eixo das ordenadas e eixo da abscissa. Até que não. Dou aula há um tempo. Olha, a última coisa que o aluno começa a falar é isso aí. Mas eu vou falar uma coisa, pessoal. Quem quer se diferenciar aí, talvez no vestibular, alguma coisa, tenta procurar esse nome, tenta falar toda hora esse nome. É a mesma coisa, né? Ah, como é que ele chama? Roberto. Olha, você falar toda hora, Roberto, você decora o nome, tá? É uma forma de decorar o nome. É a forma que eu também uso para decorar. Também tem um probleminha com o nome, é simples, só você chamar várias vezes, aí a pessoa já, pá. Vamos lá.
Então, vamos tentar entender. Vamos tentar entender essa parte da função. Nossa, mas esse mouse tá animado. Pessoal, primeiro gráfico. Vamos ver. Para um número, ele está movimentando sozinho. Incrível. É poltergeist. Pessoal, olha lá. Nós vimos que o eixo X é o conjunto domínio. A cada número do conjunto domínio eu tenho um número na imagem. A cada número do conjunto domínio eu tenho um número na imagem. A cada número do conjunto domínio eu tenho um número na imagem. Eu sou robô, mi. Olha lá, a cada número do conjunto domínio eu tenho uma imagem. Ou seja, é uma função. Maravilha! Agora vamos lá. Olha, a cada número do conjunto domínio eu tenho uma imagem aqui, outra imagem aqui. Eu tenho duas imagens. Pessoal, para tudo. Eu posso ter um cara no conjunto domínio que ele está associado a dois caras no conjunto imagem, eu posso ter safadinho no conjunto domínio? Não posso ter, não posso ter. Não posso ter, pessoal. Isso não pode acontecer. O gráfico não pode dobrar assim. Isso aqui não é uma função, de jeito nenhum. Agora vamos lá, vamos voltar aqui. A cada elemento do conjunto domínio ele tem uma imagem. A cada elemento do conjunto domínio ele tem uma imagem. É uma função. Ah, não, professor. Mas um conjunto imagem, ele está se associando a um, dois, ao mesmo. Olha aqui, ó, vou traçar uma reta. Ó, um cara do conjunto imagem, ele está se associando com um, dois, três, quatro caras. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Ó, este elemento aqui, ele tem uma pessoa aqui, outra pessoa na esquina, o outro cara na esquina, o outro lá na esquina lá. Pessoal, pode acontecer? Pode. Conjunto imagem pode tudo. A única coisa que não pode acontecer é um cara do conjunto domínio, que ele está nesse eixo aqui, se relacionar com dois. Não pode, não pode. Tá? Então, os caras que estão aqui no conjunto domínio, as minas que estão aí no conjunto domínio, os manos que estão aí, eles não podem se relacionar com duas pessoas. Aí não é função. Nesse caso, é uma função. Ok, tic. Vamos lá, então olha lá. Então vamos pensar aqui, olha lá, que eu falei, ó, domínio de uma função obtém projetando o seu gráfico sobre o eixo X, ou seja, do eixo das abscissas. Então, esse eixo das abscissas, né, ele recebe todo o conjunto domínio. É o que eu falei, né? Eu falei. Cansei de falar. Tá? A próxima vez, eu mato você. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos pensar aqui. No domínio dessa imagem, como que vai ficar? Acontece que existem algumas continhas que tem algumas restrições. Por exemplo, vamos supor que eu falo que o x, né? O x é o número que sai do domínio. E a gente fala que é a função, por exemplo, uma função maluca aqui, ó. 4 dividido por x mais 3. Sei lá, uma função... Opa, falei x e escrevi 3, né? É, o pensamento adiantado. Eu tô muito à frente na conta, né? Muito à frente. Muito à frente da minha época. Só o que me faltava. Olha lá, então o x está embaixo. Pessoal, posso colocar aqui o x vale zero? Não. Aí tem uma restrição. X não pode valer zero, entendeu? Existem algumas restrições. Tem conta que tem algumas restrições, tá? Mas a gente vai ver isso aí com mais calma. Essas restrições aqui, a gente faz essa bolinha, tá? Então vamos entender isso aqui. Vamos entender direitinho, tá? Então olha aqui. Vamos olhar ao eixo X. Então, quais números, qual o intervalo que ele está? Eu vou pintar aqui, olha aqui, ó, com o mouse aqui. Maravilha. Então, nós vamos ver. Então, o conjunto domínio, ele é o x, é um número qualquer, que ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que ele está no intervalo, esse x, ele está no intervalo entre menos 3 e 4. Tudo bem? Aí você lê assim, ó, o x ele é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 4. Né? Tem gente que tem essa dificuldade, né? Ah, eu não entendo, olha, quando ele está assim, ó, quando ele está assim, se ele é que era maior, menor, então, esse lado aqui, ó, desse gráfico aqui, ele é maior, não é? Então, ele está para o lado maior. Essa pontinha é menorzinha, não é? Então, está para o lado menor, entendeu? Ele está para o lado menor. É mais ou menos assim, tá? E quando ele tem um tracinho, é que o x é maior ou igual a 3.
Se eu tivesse isso aqui, ó, diferentemente, né? Olha aqui, ó. O pessoal fala assim porque é tempo, né, de experiência, né? Vem dos alunos, tal, né? Desesperados, né? Sem dormir por causa que não sabia isso. Agora você pode dormir sossegado. Olha lá, tá vendo que a setinha tá maior? Aqui, ó, pro lado 3, ou seja, o x ele é menor que o 3. Menor ou igual a 3. Pronto, agora você não esquece mais. Maravilha, agora você pode casar. Então vamos lá. Pessoal, então, mas tem um número que ele não pode ser. Tá vendo essa bolinha aberta? É um número que ele não pode ser. Então ele tem aqui, ó, x ele é diferente de 1. Maravilha? Então ele está entre esse intervalo e ele é diferente de 1. Tá? Ele tem essa restrição aí. A imagem, a gente vai enxergar no eixo vertical, tá? Então, olha lá. O vertical é esse aqui, tá? Vertical. O horizontal é esse aqui. Por isso que fala de horizonte, né? O horizonte, o sol batendo aqui, né? Assim, o sol bonitinho, com aquela boquinha feliz, tal, né? O comercial de Doriana, tal, essas coisas todas aí, né? Então, esse aqui é o horizonte, né? Esse aqui é o vertical. Olha lá, a imagem é y, pertencente aos conjuntos dos números reais, e ele está em qual intervalo? Então, olha lá. Qual é o valor máximo aqui? Aqui em cima, o valor máximo é 3. Qual é o valor mínimo? Aqui é 2, menos 2, tá? Bom, então ele está no intervalo entre menos 2 e 3. Só que vamos ver se ele é igual a 3, igual a menos 2. Pessoal, tem bolinha aberta aqui no menos 3, quer dizer, no mais 3? Não, não tem. Então ele é igual a mais 3. Então eu coloco tracinho. Tem bolinha aberta no menos 2? Tem, uma bolinha aberta. Então eu não coloco tracinho. Ele é maior apenas. Não pode ser igual a menos 2, tá? É mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu fiz aqui assim, que ele é igual a menos 3, igual a 4. Por quê? Porque ele tinha bolinha, mas ele tinha bolinha fechada. Esse que é o truque, tá? Toda vez que tiver bolinha aberta, é porque não tem. Beleza? Ter uma bolinha aberta complica o negócio, né? Porque o bagulho é louco, né? Bom, e aqui nós chegamos a uma parte interessante, que chamamos o zero da função, nós chamamos, tem um nome especial, quando o resultado dá zero. Como assim? Peraí. Ó, esse aqui é o número x. Esse aqui é o número que está aqui. Pode ser 1, pode ser 2, qualquer número. O resultado que está dando em y, olha aqui, ó, ele dá exatamente no zero. Quando o resultado da conta dá zero, nós chamamos de raiz da função, que é o zero da função. É a parte da raiz da função. Ou seja, quando a conta, olha aqui, a conta, ela dá zero. Existem funções que nós temos várias raízes. Nós temos 3, 4, 5, várias raízes. Tem função que apenas tem uma, tá? A função do primeiro grau, ela tem uma raiz. A função do segundo grau, ela pode ter duas raízes. Pode ter uma, pode ter duas. Depende. E aonde você vai interceptar esse eixo aqui, ó. Basicamente, onde você intercepta. Tá bom? Beleza? Maravilha? Bom, então nós paramos por aí, tá? Pode descansar, pode ficar tranquilo. Agora você pode descansar, porque você sabe o que é a raiz da função. É quando a conta dá zero. Maravilha. E uma outra coisa que você ficou sabendo, como que funciona o gráfico. No gráfico, olhando o gráfico, o que é uma função e o que não é uma função. Então, basicamente, a interpretação daquele gráfico de Venn que nós vimos nas aulas passadas, né? Que é aquela bolinha, aquele quadradinho que você tem os elementos, tá? Então, o conjunto domínio, ele sempre está no eixo das abscissas, que é o eixo X, e o conjunto imagem é o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Maravilha? Fez a conta, pegou um número em X, bateu no número Y, traçou o pontinho, traça o cruzamento das duas retas, você tem a reta. Antes de falar sobre isso, a gente vai ver no nosso planejamento, nós vamos ver o zero da função, a raiz da função, e nós vamos montar os gráficos. Então, nós vamos ter uma aula especial aí para montar os gráficos. Abraço, até a próxima!